aqui, como vocês podem ver, com o pastor César, foi o nosso orador da semana de oração. Essa semana de oração foi uma bênção para todos nós e eu tenho certeza que você que esteve pela internet acompanhando também pôde ter essa experiência com Deus, pôde ter esse coração transformado, que essa possa ser nossa oração todos os dias. Pastor César, fala pra gente um pouquinho o que o senhor achou dessa semana, o que o senhor está levando também. Eu tenho certeza que também toca, a mensagem também toca o seu coração. Com certeza. Essa semana foi uma semana de bênçãos para a minha vida, para a vida da minha família, da minha esposa que esteve comigo durante essa semana. Deus falou através de mim e Deus falou comigo. E eu acredito que as mensagens que foram aqui pregadas, elas também vão mudar a minha vida e vão me motivar a ser um cristão melhor. E a instituição, eu só tenho palavras de gratidão. Eu vejo na internet, acompanho depois os comentários e vejo que muitos dos alunos, ex-alunos, acompanharam com saudade, com vontade de estar aqui. E eu também participei de colégios internos, eu sou pastor hoje de um colégio interno nos Estados Unidos, então eu sei que existe uma atmosfera diferente quando tem uma semana de oração dentro de uma instituição como essa. Eu tenho, assim, apenas palavras de gratidão, fiquei impressionado com as pessoas, com o carinho das pessoas, a excelência que tudo aqui é feito, desde as pessoas que limpam o colégio até as que estão administrando esse colégio, e eu vejo que Deus tem grandes bênçãos para essas pessoas e para vocês, alunos aqui, comunidade, nessa cidade onde Deus está, assim, produzindo profetas, produzindo missionários, que daqui milhares de pessoas, ao saírem daqui, vão tocar vidas, vão levar a mensagem da salvação, e essa é a beleza da instituição adventista, e é por isso que a gente é apaixonado por como Deus dirige esse movimento. Com certeza. Nós estamos aqui também para agradecer a você que esteve conosco todos esses dias. Se você não pôde estar conosco todos os dias no horário certo ou não conseguiu por alguma razão acompanhar, todos os dias estão salvos, todas as transmissões estão salvas no Facebook da Faculdade Adventista e vocês podem acompanhar, podem compartilhar para os amigos. E a gente está aqui também para agradecer, né, ao pastor César por ter vindo de tão longe para estar aqui conosco, para nos tocar, para nos inspirar e nos ajudar a chegar mais perto de Deus. Queremos agradecer também a sua esposa Laura, que não está conosco nesse último dia, mas que os dias que esteve, com certeza tocou o coração das pessoas que estiveram aqui. Então, pastor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Volte mais vezes, a casa é sua. Vou tentar, um pouco abertas. Longe, mas eu vou... Você já recebeu a chave, né? Nós temos que agradecer porque o pastor foi, com certeza, um prego que segurou Amém. O quadro do Senhor. Amém. E que vocês possam estar sempre conosco, acompanhando nossas programações. E outra coisa, pastor, deixa um recadinho para as pessoas sobre isso, sobre essa... Meu recado para todos, para nós aqui, para você aí que nos acompanha. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, eu não sei aonde Deus vai levar essa mensagem. A internet hoje é uma ferramenta poderosa, mas aonde você estiver, eu quero te dizer que Jesus Cristo tem poder para transformar a sua vida, para te dar uma nova experiência. Essa promessa é bíblica, ela se encontra em Ezequiel 36, versículo 26. Ele promete nos dar um novo coração. E eu acho que essa promessa precisa ser real na nossa vida todos os dias. E Deus tem poder para fazer isso para você, para sua família. Acredite, Ele te ama muito. Ele tem desejo em te abençoar e te salvar. E eu acredito que logo nós vamos encontrar com Jesus. E naquele encontro eu espero ver você. Que você possa vir e conversar comigo lá no céu e falar aquela semana de oração que aconteceu na Faculdade Adventista da Bahia. Eu aguardo com ansiedade esse dia. Amém. Estamos começando agora o segundo culto. Quem esteve no primeiro culto, o pastor ele marcou um encontro. Eu espero que ele fale desse encontro de novo no segundo culto, porque a gente quer encontrar com você lá também. Então fique ligado no culto, preste atenção que a gente tem um encontro marcado ali. A gente quer agradecer também as pessoas da Rádio Mangabeira que estão nos acompanhando, alguns pela internet também, outros apenas via áudio, né? E a gente quer dizer para vocês que vocês são bem-vindos aqui também, que vocês continuem acompanhando as nossas redes, teremos mais sorteios, para que você esteja um pouquinho mais perto de nós, que esteja participando com a gente. E pastor, o senhor está indo para onde daqui? Eu hoje à noite vou estar indo para São Paulo, a Laura também chega em São Paulo, ela canta na Central de Campinas ainda amanhã à noite. E quarta-feira nós vamos voltar para casa nos Estados Unidos. Nós moramos na cidade de Hagerstown
no estado de Maryland. E eu ali sou pastor de uma igreja, como eu disse, uma igreja de colégio interno. E tenho alunos, tenho comunidade, parecido com essa experiência aqui. E então volto para lá na quarta-feira. Orem por mim, orem pelo meu ministério, por favor. Orem pelo ministério da Laura, e que Deus possa continuar nos abençoando a todos, mas eu conto com a sua oração. Eu sou apenas um prego, eu não sou o quadro. É Jesus que nós devemos seguir. Então eu acredito que você possa orar por mim, seria uma bênção na minha vida. Amém. Falando em oração, nós recebemos muitos pedidos de oração, nós recebemos agradecimentos, tivemos agradecimentos também por essa semana de oração que tocou o coração de muitas pessoas, mas sobre esses pedidos, tenho certeza que nós estamos lendo, acompanhando e que vamos estar orando por vocês também. Vocês podem enviar esses pedidos para nós, podem continuar, vamos fazer uma corrente de oração, vamos orar uns pelos outros e agora, especialmente pelo Ministério da Laura, pelo Ministério do Pastor César, que eles possam continuar levando essa mensagem, essa esperança para tantas pessoas em outros lugares. Muito obrigada, pastor. Também, ó Deus, o nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Agora toda a igreja vai cantar o hino 34, um hino que fala sobre a grandiosidade do nosso Deus, acompanhados pela orquestra. Quão grande és tu. Cante, igreja. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas escuto as aves belas a cantar, se estendo olhar no alto da montanha e a fonte além eu... Quero ver a igreja no coro, mais forte, vamos ver. Só a orquestra, terceira estrofe. A igreja agora responde com energia. Esperança. E ao ouvir Jesus para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Senhor, quão grande és tu.
nossa vida. Obrigado, Pai querido, por tantas vozes lindas. Obrigado, Pai querido, por tantos jovens lindos que entregaram seus dons e talentos ao Senhor. Obrigado por essa instituição. Obrigado por essa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor, pois muitos estão aqui sendo preparados como profetas, que irão às nações dessa terra, pregando a mensagem do terceiro anjo, anunciando a volta de Jesus. Abençoa essa igreja. Nesse momento, Pai querido, eu lhe peço mais uma vez que me faça apenas um prego que pendure o seu quadro. Que o Senhor seja visto, ouvido, que a sua voz seja a voz que fale ao nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pedimos que o seu Santo Espírito venha como um vento suave tocar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que muitos que estiveram aqui no primeiro culto ficaram. Alguns não estão aqui, mas eu gostaria de novamente agradecer a essa instituição pelo carinho que a nós foi dado, a mim e a minha esposa. Estou impressionado, como eu disse já algumas vezes, com a excelência, com a maneira com a qual Deus tem abençoado esse lugar. Eu tenho convicção que Deus está levantando homens e mulheres nessa geração, e essa instituição está preparando jovens, homens e mulheres para a pregação do terceiro anjo da volta de Jesus. Então eu gostaria de dizer a você que você estará no meu coração, você estará nas minhas orações. Eu levo dessa instituição comigo essa certeza de que logo veremos Jesus voltar. Porque homens e mulheres estão entregando as suas vidas em prol da causa do Evangelho. Eu levo no meu coração a amizade que eu criei com o pastor Herbert. Agradeço a Deus pela vida desse homem, pois ele está abençoando essa igreja e através dele eu tenho visto que milhares de pessoas aqui que estiveram conosco e pela internet, essa igreja tem abençoado tantas pessoas. Eu poderia dizer da música, eu poderia dizer da excelência dos professores, eu poderia dizer do carinho que eu recebi todas as vezes que visitei e conversei com alguém. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu disse às pessoas do primeiro culto, aos amigos do primeiro culto, que estarei indo embora para a minha casa na quarta-feira. Amanhã estarei indo para São Paulo, fico um pouco em São Paulo, e a Laura e eu voltaremos então para os Estados Unidos na quarta-feira, onde eu sou pastor, onde eu cuido de uma igreja também, uma igreja de internato. Eu tenho o privilégio de cuidar de jovens, de prepará-los para a pregação, para serem profetas e missionários nessa terra. Orem por mim. Acredito que as orações de vocês durante toda essa semana me sustentaram. As mensagens que foram pregadas vieram diretamente ao meu coração. Eu fui um instrumento de Deus. Se falei algo que talvez machucou alguém, ou se não fui muito claro, perdoa-me. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você durante essa semana. Quero fazer uma ratificação. No primeiro culto, quando eu estava falando sobre o Apocalipse, eu expliquei o método histórico crítico. Eu disse método histórico crítico, mas na verdade eu estava querendo dizer método histórico gramatical. E o pastor Herbert me corrigiu. Às vezes a minha mente pensa em inglês e quando eu estou falando muitas coisas ao mesmo tempo, a gente perde um pouco o foco. Talvez isso não seja importante para muitos de vocês que estão aqui, mas eu acredito porque essa casa tem uma faculdade de teologia e eu tenho muito respeito aos professores de teologia e aos meus amigos pastores. A Igreja Adventista, ela analisa a Bíblia na hermenêutica, que é a ciência do estudo de como interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos uma metodologia, e essa metodologia é o método histórico gramatical. Nós não somos futuristas, nós não somos preteristas, nós somos da escola do método histórico gramatical. Agora, isso para você talvez não diga nada, e espero que você possa talvez se aprofundar um pouco mais nesse tema, mas fica aqui a minha ratificação. Eu expliquei o método, mas eu disse o método errado. Nós não acreditamos no método histórico crítico, mas sim no método histórico gramatical. Pronto. Também disse aos meus amigos
pela manhã que quando nós chegarmos no céu, eu e você vamos ter um momento com Jesus. E eu acredito que nós vamos nos dirigir para baixo da árvore da vida, porque parece que lá vai ser o ponto de encontro dos crentes. Eu disse a vocês que você vai encontrar muitos queridos, você vai encontrar heróis da fé, e logo que você aí abraçar a todas as pessoas que você está desejoso em abraçar, eu gostaria que você se dirigisse à quarta árvore à direita da árvore da vida. É a minha árvore. Eu já pedi para o Senhor Jesus reservá-la, porque quando eu prego e quando eu falo do amor de Jesus às pessoas, eu quero reencontrá-las. E eu sei que o céu vai ser um grande reencontro. Então, para a gente não ficar perdido, eu gostaria de marcar esse encontro, tá certo? Pode ser 15h, depois de você dar aquela sonequinha celestial, a gente se encontra lá. Eu espero que Deus possa ter usado as mensagens para fortalecer a sua fé e para que você possa ter a certeza na esperança da volta de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia nessa manhã, mais uma vez agora no livro de 2 Samuel. No livro de 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos terminar falando de Davi. Esse homem que pediu um novo coração. A promessa de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, é que o Senhor está desejoso de nos dar um novo coração, uma nova experiência. Acredito que ontem à noite nós tivemos o privilégio de receber de Deus a plenitude dessa experiência através da Santa Ceia. Que momento maravilhoso, que festa espiritual nós tivemos o privilégio de participar ontem à noite. Que momento maravilhoso hoje pela manhã, que festa espiritual. Nosso coração está feliz porque nós acreditamos na promessa de Jesus, que nos diz que Ele pode nos dar um novo coração. E eu acredito que isso aconteceu. Acredito que isso está acontecendo nas nossas vidas. Esse é um processo diário. Você e eu devemos todos os dias, conectados com Jesus, a videira verdadeira, pedir a Ele a proteção e a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que assim todos os dias da nossa vida, não seja nós, mas Cristo vivendo em nós. Essa é a experiência do verdadeiro cristão. Então hoje nós vamos terminar falando desse personagem bíblico. Eu espero que você tenha se apaixonado por Davi. Eu espero que ao se apaixonar por Davi, você tenha se apaixonado por Jesus. Eu espero que você possa entender que na vida cristã você vai ter altos e baixos. Mas você pode sim ser vitorioso. Você pode sim viver uma vida de felicidade, uma vida de bênçãos. Davi foi um cristão bipolar. Ele viveu nas glórias espirituais e nos fracassos espirituais. Mas Davi, no Salmo 51, versículo 10, ele declara: cria em mim, ó Deus, um novo coração. E assim Deus o fez, porque no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, a palavra de Deus nos diz que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Isso mostra, querido, que todas as vezes que nós pedirmos algo em nome de Cristo, uma bênção para que glorifique o nome de Deus, para que essa bênção seja uma bênção para o próximo, tudo o que pedirmos dessa forma, em nome de Jesus, crendo, receberemos. Então, aí está o segredo para a oração bem-sucedida. É vivermos para a glória de Cristo e para ajudar ao próximo. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Vamos visitar agora o rei Davi. Vamos visitá-lo em seu palácio. Vamos observar esse coração transformado. Essa atitude do rei Davi me impressiona. Diz a palavra de Deus assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor,
o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Quando os americanos votam um novo presidente, a cultura americana espera que esse novo presidente, logo no seu discurso inicial, no seu discurso inaugural, ele vai declarar à nação algo que nos Estados Unidos eles chamam de 100 days, 100 dias de presidência. Os primeiros 100 dias da presidência irão dar diretrizes à nação. Quando o presidente declara no dia do discurso inaugural os seus planos, as diretrizes que o seu governo vai dar à nação, eles chamam esse período de 100 dias. Nesses 100 dias se pavimenta na nação o que o presidente irá fazer. Então a nação espera com expectativa essa fala do presidente. E eu fico imaginando que esse texto que acabamos de ler, talvez se assemelhe um pouco com a fala de Davi como o novo rei de Israel. A nação estava esperando. Havia um novo rei em Israel. Saul havia morrido. Infelizmente, Saul não andou segundo o coração de Deus. Houve falhas no governo de Saul. O povo pagou por essas falhas. O povo desejava um rei que servisse ao Senhor de todo o coração. A nação de Israel, diz a palavra de Deus, 30.000 homens, mas eu acredito que milhares outros estavam ali, esperando o novo rei declarar qual vai ser a diretriz que nós vamos tomar. Para onde vamos? Qual vai ser a diretriz espiritual do povo de Israel? O que o rei vai fazer? E diz a palavra de Deus que Davi, ele deu 2 ordens. A primeira ordem nós estudamos na quinta-feira. Uma ordem de amor. Uma das primeiras ordens de Davi, quando ele foi coroado rei de Israel, foi buscar Mefibosete na casa de Maquir. Você se lembra da história? Uma das ordens de Davi foi: aonde está o filho de Jonatas? Vou buscar o filho de Jonatas, vou trazê-lo para casa, para o meu palácio. E restituir na vida de Mefibosete tudo aquilo que lhe foi tirado. Essa foi uma das diretrizes de Davi. O coração de Davi estava voltado ao amor. O coração de Davi estava voltado ao bem, à misericórdia. O coração de Davi estava voltado a perdoar. O coração do rei era um coração amoroso. Agora Deus, através de Davi, dá uma segunda ordem. E agora nós podemos entender um pouco mais porque esse homem era chamado homem segundo o coração de Deus. Porque agora, ao estar assentado no trono de Israel, Davi não pensa em si e em sua família. Davi pensa no próximo e Davi pensa na glória de Deus. Querido, eu vejo com muito cuidado pastores que estão esperando para receber um chamado. Jovens que estão esperando para entrar na missão, pensando em si, em suas famílias, em suas necessidades, e não na necessidade da igreja e na necessidade da missão. Deus está chamando homens e mulheres que possuam diretrizes claras, diretrizes espirituais. Quando Ele chamar você para algo, Ele quer saber, você tem um coração perdoador? Você tem um coração que é compassivo? Você tem um coração que ama o próximo como o coração do meu servo Davi? E agora Ele pergunta a nós, você tem um coração adorador? Você tem um coração dedicado à santidade? Você tem um coração preocupado com a minha glória? Você tem um coração preocupado com a minha causa? Muitas vezes nós estamos batalhando batalhas próprias. Muitas vezes nós estamos batalhando batalhas pessoais. Davi, quando ele se assenta no trono, ele faz 2 declarações. A primeira, eu vou amar o meu semelhante.
Eu vou perdoar aqueles que da casa deles me perseguiram. Eu vou demonstrar amor, eu vou ser misericordioso. Esse é o verdadeiro líder. Eu tenho cansado de ver pastores assumindo posições de prestígio e status na igreja adventista apenas e tão somente para tirar da sua frente outros que um dia não eram seus amigos. Talvez eu esteja pregando para alguém nesse momento que esteja pensando assim: o dia que eu sentar lá naquela cadeira. O dia que eu tiver dinheiro. O dia que eu me formar nessa faculdade. Eles vão ver uma coisa. Querido, eu espero que Deus tenha transformado o seu coração. Eu espero que o dia que Deus te der o privilégio de ser um pastor, o dia que Deus te der o privilégio de ser um presidente de campo, o dia que Deus te der o privilégio de ser uma enfermeira, uma psicóloga, quando Deus chamar você para a missão, que você não pense em si, mas que você se entregue em prol da causa de Deus. Porque esse é o verdadeiro coração que Ele procura. O coração perdoador, o coração compassivo, o coração que procura o bem. E agora, o coração adorador. Davi, ele olha para o povo de Israel e diz a palavra de Deus que ele toma uma decisão. Diz a palavra de Deus que ele chama a nação para ir até a casa de Baalá, Judá, a cidade de Baalá, Judá. Porque lá estava a arca que havia sido perdida outrora em batalha, quando o povo de Israel e os filhos de Eli levaram a arca, diz o livro de 1 Samuel capítulo 6, para a batalha, acreditando que apenas a presença da arca iria consumar uma vitória contra o povo filisteu. E diz a palavra de Deus que ao eles levarem a arca, em batalha, os filisteus dizimaram o povo de Israel, roubaram a arca, levaram a arca até o templo de Dagom e colocaram a arca da aliança naquele templo. E por muitos anos, por todo o reinado de Saul, a arca, que simbolizava a presença de Deus, não estava em Israel. Como pode um rei governar uma nação sem se preocupar aonde está a arca? Saul, por todo o seu ministério, por todo o seu reinado, não se preocupou uma só vez em buscar a arca. É por isso que Deus o rejeitou. Porque Saul estava preocupado com as suas próprias conquistas, com o seu próprio reinado, com as suas próprias batalhas. E a arca de Deus estava perdida. E a glória de Deus estava sendo esquecida. E Saul viveu o seu reinado inteiro e nunca mencionou a arca. Nunca mencionou a presença de Deus. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem você certeza que a presença de Deus está sobre a sua casa? Tem você buscado a presença de Deus na sua casa? Tem você buscado a presença de Deus para o seu casamento, para os seus filhos? Tem você, jovem estudante, buscado a presença de Deus todas as manhãs e todas as tardes? Ou você tem buscado apenas a sua glória pessoal? Ou o seu objetivo é apenas se formar nessa instituição e conseguir um bom emprego? Tirar férias no Havaí, comprar um carro importado, talvez uma casa na cidade, talvez um sobrado ou um apartamento. Será que o objetivo da sua vida é prosperar o seu império? E aonde está a arca? Aonde está a presença de Deus? Eu pergunto a você nessa manhã, porque eu gostaria que você refletisse comigo. Você tem um coração adorador ou você tem um coração como o coração de Saul? Que inicia as atividades do dia sem buscar a presença de Deus. Que vive a vida até mesmo guerreando batalhas espirituais sem a presença de Deus. Pastores que não oram, pastores que não jejuam, pastores que não procuram a palavra de Deus, pastores que não
se envolvem na missão com um coração perdoador, aonde está a glória de Deus? Aonde está a arca? Perdida. Entregamos livros. Viajamos para a conferência geral. Discutimos assuntos teológicos. A nossa preocupação é ter um artigo publicado na revista Adventista, em ter a nossa foto reconhecida entre os adventistas, em ser um cantor, um pastor, um empresário famoso. E aonde está a arca? Davi, ele poderia ter dado outras diretrizes, mas ele deu duas diretrizes: amor ao próximo e amor a Deus. Amor ao próximo e amor a Deus. É por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E é por isso que Davi personifica Jesus. Porque Jesus nos disse que quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós podemos resumir os mandamentos de Deus em duas coisas: amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então Davi, naquele momento, ele personifica o reinado de Jesus. Ele nos diz nessa manhã: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque a glória de Deus, busque a presença de Deus. Contente-se em descansar as suas ansiedades na presença de Deus. E Deus, com certeza, vai honrar você. Ele vai fazer a sua prosperidade prosperar. Sempre houve e sempre haverá alguém da linhagem de Davi no trono. Nunca mais. Porque Jesus Cristo, o Rei por excelência, se assentará no trono por todo sempre. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. E Davi não estava preocupado com isso. Davi em nenhum momento se preocupou em se manter no trono. Davi em nenhum momento se preocupou em ser popular, em ser um pastor reconhecido, um grande evangelista. Davi em nenhum momento se preocupou em ser rico, mas a palavra de Deus diz que na casa de Davi, na casa de Salomão, havia abundância de ouro e de prata. Mas Davi nunca se preocupou com isso. A preocupação de Davi era um coração perdoador, amável, compassivo. Ele provou isso quando trouxe Mefibosete de volta para casa. O coração de Davi era um coração adorador. Ele provou isso quando ele se preocupou com a arca. Tem você se preocupado em buscar a presença de Deus? Querido, não se preocupem com mais nada na sua vida. Mais nada. Entre na presença do Senhor todos os dias. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jovens futuros pastores, se vocês estão com medo de não receberem chamado, e se esse é o maior medo da sua vida, por favor, abandone o ministério hoje. Agora. Não continuem. Porque se você está preocupado com suas finanças, qual carro você vai dirigir, qual igreja você vai pastorear, qual cidade um dia você vai morar, você não está preocupado com a arca. Eu sei que essa é uma mensagem dura, mas se você aplicá-la na sua vida, vai haver transformação na sua casa. Você vai receber de Deus bênçãos em abundância, e aquilo que você nunca buscou, vai acontecer na sua vida. Deus vai levantar você, Deus vai usar você ao redor da terra, você vai ser reconhecido, mas ao você olhar para si, você vai entender que é porque você procura a glória de Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Você se lembra o que Jesus nos promete nos evangelhos? Eu estou buscando aqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade. Agora, vamos tentar analisar um pouco mais o que aconteceu com Davi.
Davi tinha um coração adorador, vontade de estar na presença de Deus. E ele sai da cidade de Jerusalém, naquela época Zion, e ele vai então até a cidade de Baalá, Judá. E quando ele ali se achega com 30.000 homens, a palavra de Deus diz que eles estão tocando tamborins, existe música, existe festa. Mas olha o que aconteceu. Continue a leitura comigo. No livro de 2 Samuel, agora versículo 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levantaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois, o quê? Tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. E chamou aquele lugar Pérez Uzá até os dias de hoje. Davi, agora, com seu coração adorador, observa que Deus havia destruído Uzá, o rapaz que tentou segurar a arca, porque os bois, diz a palavra de Deus, tropeçaram. Davi vê aquela cena e ele rejeita Deus. Ele diz assim: eu não quero esse Deus. Eu não quero esse Deus mau. Eu não quero esse Deus aparentemente tirano. Eu não quero esse Deus aparentemente retrógrado. Que Deus é esse que não entende o desejo do meu coração adorador? Nós estamos vivendo em um momento da história cristã em que existem dois grupos, dois polos de cristãos, de adoradores. O primeiro polo é o polo de pessoas que têm muito zelo, muito conhecimento, mas pouca paixão por Cristo. Muito zelo, muito conhecimento. Estudam grego, hebraico, estruturas bíblicas, recitam de cor e salteado textos da irmã White, mas não possuem amor. Não possuem fervor. Não possuem relacionamento com Jesus. Muito zelo, muito conhecimento, pouco fervor. E agora, do outro lado do pêndulo, existe um outro grupo de cristãos que está agora tomando conta da nossa igreja. Eles são aqueles que possuem muita paixão, muita música, muito êxtase. O culto tem que sempre ser um carnaval espiritual. É sempre um contato direto com Deus. Às vezes nem passa pela Bíblia esse contato. É mais um contato meu e Deus mesmo espiritual. É o Deus parceiro, é o Deus amigão, é o Deus do sentimento. O culto agora se transforma em um momento de paixão e choro e levantar as mãos. Não há nada de errado em paixão. Mas eles têm muita paixão e pouco zelo. Pouco conhecimento. E a palavra de Deus nos diz que existe um meio termo. Jesus declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem muito zelo e pouca paixão, nem muita paixão e pouco zelo. Uzá, Davi e os 30.000 soldados, eles saíram de Zion e eles foram até a cidade de Baalá, Judá, com muito fervor, com jejum, com música, com Laura Morena, Leonardo Gonçalves, Daniel Lidic, toda Novo Tempo, cantando e dançando.
E aí, muitas vezes as pessoas olham esse texto e falam, tá vendo? É a música o problema. Olha, ó. Como nós estamos perdidos nos nossos debates teológicos. A música não era o problema. Por que Deus então consumiu usar naquele momento? Abra sua Bíblia comigo. Existe uma resposta bíblica. Êxodo capítulo 37. Por que Deus tomou uma medida tão drástica, aparentemente tão retrógrada, tão tirana com aquele homem? Diz assim a palavra de Deus. Um momento em que Moisés recebeu de Deus a ordem de construir o templo. Deus também deu a ele a ordem de construir a arca. E diz assim a palavra de Deus. Faz também Bazalael a arca de madeira, de acácia. De 2,5 côvados era o seu comprimento. De 1,5 côvado a largura e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora a cobriu, e fez uma bordura de ouro ao redor. A arca era o símbolo da presença de Deus, linda, de ouro. E olha só o que a palavra de Deus diz. Fundiu para ela 4, presta atenção, 4 o quê? Argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Por que existiam argolas do lado da arca? Porque elas nunca deveriam ter sido colocadas num carro de boi. Da onde veio a ideia de colocar a arca num carro de boi? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 6. Quando a arca se perdeu entre os filisteus. E Deus começou a mostrar aos filisteus a sua glória. Os filisteus se apavoraram. Logo identificaram que a arca era algo santo e sagrado. Eles não sabiam o que fazer com a arca. Eles não possuíam informação. Os filisteus possuíam muita paixão, muito fervor pelos deuses deles. Mas eles não possuíam informação privilegiada. E nesse momento, quando eles decidem retornar a arca para Israel, diz a palavra de Deus que eles se juntaram, todos os profetas, o rei filisteu, e com temor, eles perguntam, o que nós devemos fazer para honrar esse Deus? E para mostrar para esse Deus que nós estamos arrependidos pelo que nós fizemos contra a sua presença. Aí diz a palavra de Deus que ao eles, naquela assembleia, discutirem esse problema teológico, eles tomam uma decisão. Versículo 10 do capítulo 6. Assim fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro. E os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também um cofre com ratos de ouro e com imitações de tumores. Nós olhamos esse texto e pensamos, esses filisteus não possuíam o conhecimento que o povo de Israel possuía, mas eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Sabe, querido, existem muitas denominações que não conhecem a mensagem do terceiro anjo. Existem pessoas sinceras que adoram a imagem de Maria. Existem pessoas sinceras que adoram Buda, que adoram Alá. E essas pessoas sinceras recebem de Deus muitas vezes mais misericórdia do que eu e você. Sabe por quê? Porque eles estão tentando servir a Deus de todo o coração, mas eles não têm conhecimento. E nós, que possuímos um conhecimento extraordinário da palavra de Deus, queremos imitar os filisteus. Que absurdo! Eu acho que quando surgiu a ideia
de Davi para voltar até a cidade de Baalá, Judá, com 30 mil homens. Eu acho que alguém se levantou e falou assim: Davi, como que a gente vai trazer aquela arca de volta? Aquela arca é bem pesada, hein, Davi? Os levitas deveriam ser os que carregavam a arca. Aí eu acho que o pessoal da tribo de Levi pensou: não tem outro jeito aí? Aquela arca é pesada. Lembra que tem as tábuas da lei dentro da arca? Era pedra. Um granitão lá. Agora imagina uma arca de madeira, granito dentro da arca. Não tinha naquela época metrô, busão, carro. Era aqui, ó. Era no ombro. Era no sacrifício. Era no temor a Deus. Era levar a arca com temor e tremor. Eles deveriam ter carregado aquela arca no ombro, mas alguém teve a maligna ideia de seguir o conselho dos filisteus. E eu vejo com muito temor que hoje, nas nossas igrejas, nós estamos olhando para os filisteus, para encontrar nos filisteus respostas para os nossos dilemas teológicos. Eu vejo com muito temor que nós estamos procurando no mundo características que não são divinas, para que possamos enxertar dentro da igreja um culto que não é um culto a Deus. Agora, querido, eu não estou falando de música. Eu não estou falando de música. A música pode ser, sim, algo que esteja entrando dentro da igreja e nós estamos copiando os filisteus. Pode ser. O vestuário pode ser. Pode ser que nós estamos vivendo como o mundo, preocupado com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Nesse momento eu gostaria de dizer a você uma coisa. Deus está preocupado, não com formas, mas com obediência. Deus quer saber se a verdade que você conhece, não a verdade que você não conhece. No livro de Romanos, no capítulo 8, a palavra de Deus nos diz que muitos vão ser julgados pela luz que eles receberam. Não se preocupa com as coisas que você não sabe. Não se preocupa com as coisas que você ainda não tem conhecimento. Busque o conhecimento, conheça mais da vontade de Deus. Mas, querido, nesse momento a pergunta é: aquilo que Deus te deu, você tem sido fiel com aquilo que Deus te deu? Tem você buscado a presença de Deus e sido fiel com o que Deus te deu? E talvez eu esteja pregando para alguém aqui que ainda não tem todo o conhecimento, mas tem muito fervor. Ama Jesus, ama a igreja, quer conhecer mais de Deus. Eu digo a você, por favor, conheça mais das Escrituras. Existem belezas incomparáveis nas doutrinas que temos nas Escrituras. Fervor e conhecimento. Nós devemos colocar os dois juntos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Conhecimento, fervor, e ao próximo como nós mesmos, nos entregar às pessoas, fazendo a vontade de Deus. Agora, Davi olhou para toda essa cena. Volta comigo lá para o livro de 2 Samuel, nós vamos terminar. 2 Samuel capítulo 6, olha só. Davi ficou chateado com Deus. Eu não sei se você alguma vez já ficou chateado com Deus na sua vida. Você acha que você tem guardado os mandamentos, você acha que você tem lido a lição da escola sabatina 7 vezes, e aí você fica esperando bênçãos na sua vida, mas talvez você esteja carregando a arca de alguma forma errada. E Deus nessa manhã talvez esteja falando para mim e para você: ei, cuidado. Não é assim. O sábado não foi feito para você ir à igreja de manhã e fumar maconha à tarde. Não funciona assim. O sábado não foi feito para você buscar os seus próprios interesses. O culto a Deus não foi feito para performance musical.
Você pode cantar no coral, você pode pregar de forma hábil, você pode ser um professor de teologia com uma teologia correta, com todos os princípios e métodos decorados, mas talvez você esteja carregando a arca de Deus de forma errada e as bênçãos de Deus não vão cair sobre a sua vida. Aí você fica pensando, mas que Deus é esse, pastor? Por que Ele não abençoa? É porque Deus ele não joga fora as suas bênçãos. Deus não inutiliza os seus recursos. Quando Deus dá uma bênção para alguém, é porque Ele vê nessa pessoa uma pessoa sincera e desejosa de ser um adorador fiel. Aí Deus abençoa. Olha só o que aconteceu com Davi. Versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Aí olha só que tragédia. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E olha que coisa interessante. E o Senhor Deus abençoou a casa de Obed-edom. Olha só, um foi punido, outro foi abençoado. Aí você fica pensando assim, mas, poxa, Deus matou Uzá, pastor, o senhor está pulando essa parte aí, Deus matou Uzá. Querido, naquele dia era para Deus ter matado os 30.000 soldados, Davi, Uzá e a galera geral. Deus foi misericordioso. Às vezes a gente olha para Deus, esse Deus que às vezes Ele toma uma postura mais dinâmica, e a gente fala assim, não, nossa Deus, não faz isso comigo. Querido, se você realmente tivesse que enfrentar esse Deus santo, nós seríamos consumidos pela glória dEle. Naquele dia Ele usou um exemplo, mas Ele poderia ter consumido o rei de Israel, Ele poderia ter consumido todos. Aquele jovem segurou a arca, ele teve a ousadia de ajudar a Deus, ele teve a ousadia de colocar a arca de Deus dentro de um carro de boi. Ele deveria conhecer melhor. Uzá não era simplesmente um filisteu, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. Não brinque com o conhecimento da palavra de Deus que você tem. Deus teve misericórdia dos filisteus, nenhum filisteu morreu. Eles colocaram a arca em cima do carro de boi, eles seguraram a arca para lá e para cá, ninguém morreu. Mas quando um homem que conhecia os planos de Deus, quis viver como os filisteus, querido, é perigoso. Eu quero dizer a você nessa manhã, jovem adventista do 7º dia, por favor, pare de brincar com a arca sagrada de Deus. Pare de brincar com essa religião. Isso aqui que nós estamos vivendo não é uma igreja, isso é um movimento profético. Por favor, viva de acordo com a vontade de Deus. E eu não estou falando isso para que você tenha medo. Eu estou falando isso para que você entenda que se Deus resolver não colocar a sua mão sobre a sua vida, a culpa nunca foi de Deus. Nós temos um Deus misericordioso, que apesar dos nossos pecados, Ele ainda está colocando a mão sobre essa igreja. Mas vai chegar o momento em que eu e você precisamos tomar a decisão de carregar a arca no ombro, de sermos fiéis. Não coloca a culpa em Deus, não, pastor, eu não consigo. A minha amiga lá, ela tem um relacionamento com o cara fora da igreja, ela é feliz. Eu tenho visto jovens que conheceram a verdade de Deus dizer assim, mas isso aqui não tem problema. Pular carnaval, beber um pouquinho, não tem problema. Carregando a arca no carro de boi. É mais fácil, é mais popular, é mais tranquilo, não exige sacrifício. Mas Deus quer que eu e você o sirvamos com obediência, aceitando que Ele tem poder para nos dar, ao então decidirmos ser obedientes. Aí Davi vem, deixa a arca, mas aí um dia ele acordou dessa loucura,
E diz assim a palavra de Deus. Então avisaram a Davi, versículo 12, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Agora presta atenção, presta atenção. Sucedeu que, quando os que o quê? Levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal. Percebe? O problema não era a música. O problema não era o tamborim. O problema não era a harpa. Davi até mesmo dançou. O problema é que ele estava sendo desobediente aos mandamentos de Deus. Muito conhecimento, pouco fervor. Pouco fervor, muito conhecimento. Querido, precisamos encontrar o meio termo. A palavra de Deus nos diz que Davi aprendeu a sua lição. Quando eles andaram com 6 passos, Davi, ele voltou às escrituras e ele pensou, alguma coisa deu errado. E o problema não está com Deus. O problema não está com Deus, ele pensou. O meu desejo é adorar a Deus, o meu desejo é buscar a arca, o meu desejo é servir ao Senhor. Aí ele se ajoelha e ele fala, Senhor, o que é que está acontecendo? O que é que na minha vida eu preciso mudar? Sabe, querido, chegou o momento de todos nós nos ajoelharmos e falar, Senhor, o que é que na minha vida eu preciso mudar? O que eu tenho feito com a arca? O que eu tenho feito com essa mensagem? O que eu tenho feito com a glória de Deus? O que eu tenho feito com esse movimento profético? O que eu tenho feito com o chamado de Deus na minha vida? Eu preciso me ajoelhar e falar, Senhor, o que é que está acontecendo? E invariavelmente Ele vai te apontar as escrituras, e você vai ler algo, você vai ouvir algo, e a palavra de Deus vai falar ao seu coração. E quando você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração, mas mude as coisas que estão precisando ser mudadas. E Davi tomou aquela decisão, e diz a palavra de Deus, que quando ele voltou àquela cidade, ele carregou a arca nos ombros, e houve festa em Israel. E a glória de Deus voltou a Israel. Querido, Deus não quer punir você. Deus quer te abençoar. Mas Ele não vai jogar bênçãos em vasos que não retêm bênçãos. Deus não joga fora as suas bênçãos. Se nessa manhã o Espírito Santo de Deus está falando com alguém nessa igreja, dizendo, olha, você precisa tomar cuidado com a maneira que você tem carregado a sua arca. Talvez meu pai vá assistir essa fita na internet. Isso é de comum acordo, ele sabe que eu falaria isso. Meu pai foi um dos maiores empresários desse país, no setor de fios e cabos. Ele tinha uma empresa chamada Lousano. Ele patrocinou o Santos, o Vasco, o Cruzeiro. E o meu pai, não contente em patrocinar times de futebol, ele comprou um time de futebol. A empresa do meu pai tinha 6 grupos. Era um grupo com 6 empresas. Helicóptero, avião, mais de 12 carros ele tinha na garagem. Ancião de igreja e o filho fazendo teologia. Nós saíamos muitas vezes da igreja, num sábado à tarde, esperando com ansiedade o momento que irá dar o pôr do sol para nós irmos ao estádio assistir o jogo de futebol. Meu pai não apenas comprou um time de futebol, mas ele comprou jogadores de futebol. Ele comprou atletas como o Giovani, que jogou no Barcelona, o Edilson Capetinha, que jogou no Palmeiras. E esses jogadores jogavam no sábado. E ele dizia às pessoas que a empresa dele fechava aos sábados. Deus não se deixa escarnecer. E eu sou uma testemunha viva. E meu pai é uma testemunha viva. De que as bênçãos de Deus pararam de fluir.
E aquele homem que um dia ajudou muitas igrejas, ajudou muitos estudantes a pagarem universidades, escolas ao redor do país, perdeu tudo. E eu acredito que porque ele estava carregando a arca de forma errada. Hoje o meu pai é um homem de 65 anos de idade. E ele está vivendo uma experiência maravilhosa com Deus. Ele resolveu colocar a arca de volta no ombro. E ele tem marchado com dificuldade, porque não é fácil. Muitas vezes a gente conversa no telefone, ele chora e ele fala: filho, eu quero ser fiel a Deus. Quando que Deus vai voltar a me abençoar? Eu tenho certeza que a história do meu pai ainda não foi escrita totalmente. Deus vai voltar a pôr a mão sobre ele. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Querido, talvez nessa manhã eu esteja pregando para algum empresário, alguma dona de casa, algum estudante, e você não está ainda entendendo que você precisa ser fiel a Deus. Faça isso hoje. O quarteto vai cantar essa última música sobre a cruz do Calvário. Eu gostaria que você tomasse a decisão hoje na sua vida. Tome a decisão hoje na sua vida de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Mas acima de tudo, tome a decisão de ser obediente a esse Deus. Tome a decisão de ter fervor e conhecimento, paixão pela missão e paixão pelo próximo. Enquanto o quarteto vem cantar, eu peço que você feche os seus olhos. E talvez alguém nessa manhã precise de uma oração especial sobre esse assunto. Algum teologando, algum aluno, alguém que está pensando aí: pastor, eu quero carregar a arca de uma maneira fiel. Eu quero aplicar o meu conhecimento e o meu fervor. Eu quero ser fiel a Deus. Eu não tenho sido. A arca na minha família não tem sido carregada de forma correta. Pais, mães que estão aqui nessa manhã, vocês são responsáveis pelo culto familiar, pelo culto noturno, buscar a presença de Deus. Talvez nessa manhã o Espírito Santo esteja falando: ei, vamos carregar essa arca certo aí. Eu quero te abençoar. Eu quero deixar as minhas bênçãos cair sobre você, sobre a sua família. Por favor, eu não quero ver você sofrer. Eu não quero ver você vivendo longe das minhas bênçãos. Você não sabe como é duro. Você não sabe como é difícil. Passam anos. Existem muitas lágrimas. Quando eu e você queremos servir a Deus, devemos servi-lo de todo o coração. Porque chegará o momento, querido, que Ele tirará a mão. E eu não gostaria que isso acontecesse com a sua vida. Então, se há alguém nessa manhã que gostaria de se juntar a nós aqui no altar, venha. Não fique com vergonha. Eu muitas vezes já carreguei a arca de maneira errada. E nessa manhã eu me coloco no altar de Deus. Eu digo ao Senhor: eu quero carregar a arca de Deus com fidelidade e devoção. Pastores, pais, mães, alunos, vamos agora tomar essa decisão juntos. Vamos fazer dessa semana de oração algo prático na nossa vida. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos fazer isso nessa manhã. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição.
terei quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou junto à cruz. Quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. A fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Senhor Deus, não é por medo, não é porque nós não queremos passar por problemas financeiros ou de ordens emocionais. Senhor, existem muitas pessoas que não conhecem a Ti e eles possuem dinheiro, possuem aparente paz. Senhor, nós não queremos carregar a arca para que recebemos algo em troca de forma que o Senhor precise nos abençoar porque agora estamos fazendo algo certo. Não é uma troca que nós queremos nessa manhã, Senhor. As bênçãos podem cair sobre a nossa vida de diversas maneiras. Talvez não seja dinheiro, talvez não seja nada que seja material, mas muitas vezes, Pai querido, é algo espiritual. Queremos uma bênção espiritual. Pai querido, eu sei que algumas pessoas que estão aqui nessa manhã têm muito conhecimento, mas não têm tido uma vida de fervor e de relacionamento com Jesus Cristo. Eu também sei que existem muitos jovens, homens e mulheres, que estão sendo iludidos com essa teologia do sentimento, com essa ideologia do Deus Papai Noel, do Deus que não se vincula às suas doutrinas com seus mandamentos. Eu quero lhe pedir, Senhor, por favor, ajude essas pessoas a também encontrar a verdade. Pai querido, que possamos Te adorar em espírito e em verdade. A arca precisa ser carregada. Senhor Jesus, eu sei que não vai ser fácil. Não foi fácil para os levitas. A arca nos ombros, tomando a decisão diária de servir ao Senhor. Quando o mundo for contra nós, quando tudo estiver a desabar, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis até o fim. Abençoa essa igreja, essas famílias. Eu não peço bênçãos financeiras apenas, eu não peço bênçãos de ordem emocional, eu não peço, Pai querido, que o Senhor abençoe os jovens que estão nessa instituição procurando um chamado para serem pastores, para trabalhar na missão. Eu peço, Pai querido, que eles possam receber uma bênção espiritual e que nesse momento eles possam decidir de todo o coração de carregarem a arca até o fim. Nós queremos a Sua glória na nossa vida. Nós queremos representar a Sua glória a esse mundo que ainda não conhece. Mas, Pai querido, quando essa igreja se levantar com o poder do Seu Santo Espírito, milhares vão observar vidas transformadas, corações sinceros e adoradores. Ah, Pai querido, o dia vai chegar. Diz a Tua palavra que o Senhor vai rasgar os céus e o Senhor vem buscar adoradores. O Senhor vem buscar filhos obedientes que amam ao Senhor de todo o coração e Te servem por obediência e por amor. Em nome de Jesus Cristo eu peço essa bênção sobre essa igreja.